Olá, seja bem-vindo a um vídeo explicativo sobre o preenchimento da inscrição do Programa Municipal de Transporte Escolar. Estarei utilizando o modelo de preenchimento do passe escolar, mas lembre-se, nós temos duas modalidades de atendimento, então podemos atender através do passe escolar e também podemos atender através do fretamento, que são os ônibus escolares. Cada uma dessas modalidades tem o seu formulário específico. Eu estarei utilizando o do passe, mas o do fretamento é similar também. A forma de preenchimento, o funcionamento dele e quaisquer outras dúvidas, entre em contato com o setor de transporte escolar e os auxiliaremos, ok? Vamos lá. O formulário começa dando boas-vindas, explicando um pouco sobre o funcionamento dele. Um ponto importante é que é uma inscrição por aluno, a inscrição é individual. Então, se você tem mais filhos, é uma inscrição para cada filho. Se o filho faz duas escolas, faz um ensino regular e um ensino complementar, vai utilizar para os dois, tem que fazer duas inscrições do mesmo aluno, ok? Primeira coisa, quando a gente entra nesse link, é logar. Então a gente precisa ter um e-mail e esse e-mail é a forma que o setor de transporte escolar entrará em contato para informar se foi aprovado, se está faltando documentação, se não tem direito ao benefício e por quê. Então a nossa forma oficial e formal de contato com vocês é através do e-mail. Então, por gentileza, informem o e-mail que vocês têm acesso e principalmente verifiquem sempre a caixa de entrada e também o lixo eletrônico e o spam, porque de repente as respostas podem estar lá, ok? Então, a primeira coisa, depois de estar logada, precisa confirmar qual é o seu e-mail. E vem uma explicaçãozinha, estamos no formulário do passe escolar. Então, vem uma leve explicação do que é o passe escolar. Também vai ter vídeos falando sobre isso no formulário, tá? E do frete a mesma coisa. Então, clique em próximo, ele vai mudar de página. São 5 páginas em cada formulário. Essa primeira parte é da identificação do aluno, tá? Então, a gente vai informar os dados pessoais. Qual que é o nome inteiro do aluno? Então, vamos supor que é Pedro José. Vocês vão escrever o nome inteiro, tá, gente? É só um exemplo. O número do RG. Então, qual que é o número do RG do aluno? Em casos, às vezes, de CR, de crianças de creche que elas não têm, pode colocar o RG da mãe, tá? E aqui, detalhe, só aceita números. Então, se tem um certo número, traço X, coloque 0, substitua, tá? Número do RA. O RA é o número de matrícula e ele consta na declaração da escola. Então, é só ver o número que está lá e colocar. Data de nascimento. Se clicar aqui, você consegue mexer. No celular é a mesma coisa, tá, gente? Você consegue mexer no ano. Então, você escolhe qual que é o ano que nasceu. Coloca o mês, coloca o dia, ok? Confirma, é isso mesmo. Não pode ser desse ano, porque a pessoa não nasceu ainda, né? Então, atentem-se para o ano, senão a inscrição pode fracassar, tá? No caso de passe tem essa pergunta, no caso de frete não tem, sobre o passe acompanhante. Então, alunos que têm 12 anos incompletos têm direito ao passe de acompanhante, segundo a resolução do Estado, né? A SE número 27. Se você sabe que você utiliza, você coloca sim. Se você não utiliza, você coloca não. Você não sabe, coloca não sei. Não quer dizer que vai ser exatamente assim. Pode ser que você informe que sim, mas a idade já não confere mais. A gente vai informar sobre isso certinho. Aqui é mais uma orientação, ok? Então, nome da mãe do aluno. Esse nome da mãe precisa ser realmente o nome da mãe, conforme consta no documento. Mesmo se ela não mora mais com vocês, se ela já é falecida, inúmeros casos.
mas tem que ser conforme consta no documento, é para identificação realmente. Tem muitos casos de alunos com o mesmo nome, e o nome da mãe é um diferencial para a gente poder localizar exatamente e identificar quem é o aluno, ok? Nome do responsável pelo preenchimento. Por quê? Porque às vezes é a tia que está fazendo, é a avó, ou não, realmente o responsável é esse, não necessariamente é a mãe. Então, a avó da Maria é um exemplo, ok? Vai colocar o nome do responsável. Qual é o parentesco dessa pessoa que está preenchendo? Então, como ela é a avó, ela vai colocar aqui que é a avó. Então, a gente precisa saber, tá? E um número de contato para a gente, se for necessário. Quem tem WhatsApp e puder informar aqui, é bem melhor para a gente poder entrar em contato. Às vezes dá algum erro na digitação do e-mail ou alguma outra forma. Isso daqui auxilia bastante o nosso contato com vocês, ok? Então, preenche e vão para a próxima página. A terceira página é referente à escolaridade. Então, todos os dados referentes à escola que o aluno está matriculado nesse ano de 2022. Então, vamos lá. Neste ano de 2022, em qual unidade o aluno está matriculado? Tem uma lista constando vários nomes. Começa com as creches. Então, CR e o nome da escola em ordem alfabética, tá, gente? É uma lista imensa mesmo, extensa. Depois vem as EMEFs, que são do município. Depois tem o EJA também. E as escolas estaduais. E alguns outros casos, como o SEC, o Industrial, o IFESP, casos complementares, tudo consta nessa lista. Se você não encontrar a sua escola, realmente não encontrar que precisa, clique em outros ou informe o setor e a gente adicionará essa escola, tá? Então vamos colocar aqui só para fins de exemplo. Cliquei na escola. Agora, qual tipo de ensino? Então, é o infantil, é fundamental, é médio? Gente, essas informações tem na declaração da escola, ok? Se não estiverem constantes na declaração da escola, informe a secretária para corrigir, para alterar a declaração e deixá-la certinho para o preenchimento, tá? Então, eu vou colocar um exemplo. Tá, nessa escola nem existe ensino médio, é puramente exemplo para vocês, ok? Qual é o ano ou série que o aluno está matriculado? Então, temos séries relativas à creche, depois relativos ao ensino fundamental 1 e 2 e também ao ensino médio, ok? Então, coloca a respectiva. E qual é o período? Ele está de manhã, à tarde, à noite, é integral? Aqui é fundamental, porque a cor da carteirinha, ela será feita de acordo com período que o aluno estuda. E o mesmo caso, o passe escolar, ele é liberado para utilizar naquele período, né? Então, informe certinho isso. Qual a data em que a declaração foi assinada? Então, lá perto da assinatura, em algum espaço da declaração, consta a data de assinatura. E lembrando que tem que ser recente, em até 7 dias, ok? E outro detalhe, sempre que tem esse asterisco vermelho, significa que a pergunta é obrigatória. Todas que a gente fez até agora são obrigatórias de responder, senão não dá para dar continuidade no preenchimento, ok? O primeiro envio que a gente vai fazer é da declaração da escola, é um envio de documento, é uma forma do pessoal, dos atendentes aqui, conseguirem analisar e conseguirem ter tudo guardadinho aqui com a gente, ok? Sem papelada, sem ter que ficar tirando xerox, sem gastar com essas coisas. Eu estou fazendo pelo computador, então eu preciso ter essa declaração já arquivada, armazenada no computador, ok? Quem faz pelo celular pode ter já arquivado no celular ou pode tirar uma foto na hora, então sem utilizar memória, sem gastar nada do celular, ok? Então assim, às vezes a escola vai mandar a declaração em papel para vocês, então vocês podem tirar foto na hora. Às vezes ela vai mandar por PDF, por imagem, mas digital. Então aí salva no celular ou salva no computador para poder subir essa imagem para a gente, ok? Então vou dar só um exemplo aqui. Então a gente adiciona arquivo, selecionar arquivos do seu dispositivo, lembrando que eu estou no computador, achei a pastinha que eu quero, onde está o meu arquivo, abrir. Depois que eu faço isso, aqui, gente,
fazer upload. Quando eu clicar aqui, forma uma barrinha azul lá em cima e subiu a imagem, subiu o arquivo que eu queria. No celular é muito semelhante, ele abre também a opção da câmera para você tirar foto na hora, ok? Fez isso, esse passo aqui também é só para o passe, não é para o frete. Quando é vaga de CR, né, passe para CR, tem os CRs que não tem vaga, que são CRs próximos da casa do aluno, não tem vaga, por isso que ele está no outro. Então, ele precisa primeiro enviar de onde ele está matriculado e nessa etapa aqui ele envia a declaração de não vaga, ok? Não é obrigatório porque é só para casos de CR. Então, se for creche, se não tem vaga, coloque aqui, se não, pode ir para a próxima página. Penúltima página, vamos abordar o endereço residencial. Lembrando, a gente está fazendo preenchimento para o transporte escolar. Então, é fundamental provar a questão da escola e provar a questão do endereço. Isso sim vai justificar a necessidade de transporte. E assim a gente pode fornecer esse benefício, ok? Então, vamos lá. Endereço residencial, vamos informar qual que é o nome da rua que você mora, só o nome da rua, avenida, qual é o número, tudo obrigatório aqui, qual é o bairro, complemento não é obrigatório, mas se você mora num apartamento, alguma coisa, tem um complemento, pode colocar. CEP, vamos seguir aquele modelo, 14800, que é o CEP da cidade, mas coloque o seu CEP aqui, ok? E aqui são alguns exemplos de comprovante de endereço que a gente aceita, tá? Tem um videozinho explicando também, um link de vídeo explicativo, mas aqui são os exemplos. A gente aceita contas que chegam, são destinadas ao nosso endereço. Então pode ser conta de luz, de água, de telefone, de aluguel, faturas, boletos, tá? Não pode ser o cartão de postinho de saúde, currículo, coisas assim, não, tá? Então, eu vou dar um exemplo que eu vou mandar a conta de luz. Aqui tem algumas regrinhas sobre o comprovante de endereço, lembrando que ele tem que ser recente, então até 3 meses, e ele tem que estar em nome do próprio aluno, quando ele é maior, ou em nome dos pais. Em qualquer outro caso, você precisa comprovar ou o parentesco, ou o aluguel, ou o que quer que seja, tá? Temos exemplos disso também. E aí, vamos enviar o comprovante de endereço. É a mesma forma que foi a declaração da escola. Então, eu cliquei lá, vou selecionar o arquivo, já achei a pasta que eu quero e o arquivo também. Vou fazer o upload e ele carrega bem aqui em cima, tá? Carregou. Qual é a data do comprovante de endereço? Então, apesar da gente ter falado que precisa ser recente, de 3 meses, a gente precisa informar aqui, confirmar a data de emissão desse comprovante, tá? O comprovante está no nome de quem? Então, eu vou... qual que é o nome que tá? Tá Maria José, que é a mãe do Pedro, né? Qual é o parentesco? Ah, ela é a mãe, então eu vou informar que é a mãe. Lembrando que não é porque tem as outras opções aqui que eu não preciso comprovar. Mãe, pai, a gente comprova. Outras informações, a gente complementa a informação, ok? Então, essa próxima pergunta vai abordar isso. Eu preciso complementar. É minha avó, eu moro lá, ok. Então, eu preciso do seu documento, a sua certidão de nascimento e o documento da sua avó. E isso vai provar que ela realmente é. Aqui é o lugar que vocês podem mandar tudo isso, ok? E essa parte aqui, exatamente essa pergunta, aceita mais arquivos. Então, quando eu subi a declaração, eu só podia subir uma. Eu subi o endereço, eu só podia subir arquivos. Aqui eu consigo subir 5 arquivos. Então, prove tudo que precisa provar aqui, para não ter problema de ter que ficar pedindo mais informações para vocês e atrasar essa análise do benefício, ok? Então, ela não é obrigatória, ela depende do caso de cada um. E algo que você considera importante para analisar isso. Então, olha, é a casa da minha avó, enviei o documento. Aqui você pode explicar essa sua situação. E vamos agora para a última página. A última página são as considerações finais,
tá? Então, vem algumas informações sobre o nosso prazo para devolutiva. A gente vai dar devolutiva para todo mundo, mas o prazo é de até 10 dias úteis para fazer essa análise e para informar, foi aprovado, estamos aguardando mais documentos, não tem direito ao benefício por quê, ok? Lembrando que essa devolutiva será feita no e-mail cadastrado, então vê certinho qual vai ser o e-mail informado e verifique sempre a caixa de entrada e até mesmo a de spam, ok? No caso de passe, quando é aprovado, o setor já encaminha direto os dados do aluno para a Novocard, assim já faz a atualização remota do cartão de passe escolar. Se acontece algum probleminha lá e eles precisam que o aluno compareça lá, a gente informa nesse e-mail também, tá? Então o nosso prazo é um pouquinho extenso, mas já tem esse benefício da atualização remota, tá? No caso da carteirinha, do ofretamento, nós estaremos enviando para os aprovados a carteirinha digital de transporte escolar, uma novidade para esse ano, ok? Então vai receber o arquivo, vai receber essa carteirinha no e-mail. Pode imprimir, pode plastificar ou pode simplesmente baixar no aparelho eletrônico para poder apresentar ao motorista, à monitora e à escola e a quem mais for necessário, tá? Relembrando, é uma inscrição por aluno, então se tem mais filhos, após encerrar essa inscrição, faça do próximo. E em casos de dúvidas, né, os nossos contatos, então pode ligar aqui no setor de transporte escolar no 33333969 ou pode chamar o WhatsApp do cadastro, que é o 33332945. Se ainda assim tem alguma informação, né, para adicionar, então ele fica o dia inteiro na escola, ele tem um complemento, um horário diferenciado, informe a gente precisa dessas informações, tanto no frete como no passe escolar, e assim, prove se possível, né? Então a declaração, ele fica no SEC que é na mesma escola, ok, a gente precisa das duas declarações, né? Sempre assim, tá? Tudo provadinho, tudo no papel. E aqui vem uma parte muito importante, como a inscrição é online, vocês precisam dar ciência nos termos, nas responsabilidades, nos deveres, aqui de forma eletrônica, tá? Então, você está de inteira responsabilidade das informações prestadas? Sim, estou ciente. São 3 vezes isso, porque são perguntas diferentes. As perguntas do passe são umas, do frete são outras, e mesmo assim são termos diferentes. Se não concordar, nós enviaremos novamente o cadastro para análise, para vocês fazerem de novo, porque é necessário concordar com os termos, senão não tem o benefício, gente, tá? E agora, atenção nesse momento, terminamos o preenchimento do formulário de passe, de frete, ok, precisa enviar. Não é porque eu já estou na página 5 de 5, cheguei no final, que acabou. Não. Se eu não fizer isso, não vai chegar a resposta para a gente. Então, gente, enviar. Clicou no enviar. Vai abrir uma outra página, que não é página do formulário, é só uma página de confirmação. Então, ela vai dizer que sua solicitação de inscrição foi enviada para análise do setor responsável. Aguarde o próximo contato. Tá? No caso de frete e no caso de passe. Sem ter aparecido essa mensagem, se não apareceu, é sinal que você não terminou, você não finalizou, você não enviou. Dessa forma, nunca a gente vai adivinhar quem foi que fez ou não. Então, por favor, gente, enviem. Outro detalhe, após enviar, aquele e-mail que você cadastrou vai receber uma cópia de tudo que você preencheu exatamente, tá? Eu cheguei nesse ponto, eu tenho mais filhos. Ou cheguei nesse ponto e percebi que informei alguma coisa errada, quero fazer de novo. Ok. Enviar outra resposta, ele começa de novo, tá? Ele não zera aquilo que já passou, mas ele te deixa preencher novamente. Ok, pessoal? Espero ter ajudado e qualquer dúvida é só chamar o nosso setor, tá? Então entre em contato aqui com o setor de transporte escolar, mais uma vez, no telefone 33333969 ou o WhatsApp que é do cadastro,
que é o 3333-2945. Lá sempre terá alguém para auxiliar vocês, tá? Evitem precisar vir aqui. Aqui só em casos de exceção, tem que ter agendamento prévio antes, ok? Mas através dos meios online, estaremos à disposição de vocês, tá? Das 8h30 às 4h30 é o nosso horário fixo de atendimento. Então pode chamar que a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês, ok?